Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, verificando o estágio de desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. E dessa vez nós vamos para o estado de São Paulo para verificar o desenvolvimento da safra de soja e também das safrinhas, das segundas safras pelo estado paulista. Para isso a gente recebe o Gustavo Chavaglia, ele que é presidente da ProSoja de São Paulo e já está aqui conosco por Skype. Então seja muito bem-vindo, Gustavo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir nas percepções nossas aqui. Gustavo, a colheita da soja já se encerrou em São Paulo. Como que foram esses trabalhos e que tipo de produtividades o produtor encontrou? Olha, a colheita da soja de São Paulo já se encerra com uma perda estimada em torno de 10% no estado e com regiões pontuais de produtividades estáveis, bem como outras regiões que foram mais afetadas, gerando perdas um pouco mais expressivas ao produtor e amargou alguns prejuízos em algumas regiões. Como que foi o clima durante esse ciclo da soja, né? Algumas regiões, como você disse, sofrendo mais com essas condições, né? Sim, São Paulo sempre teve um clima muito estável, mas a produção foi um pouco afetada esse ano em razão de que você teve municípios ou regiões que chovia mais de um lado menos do outro. Então, problemas foram localizados, né? Em média geral, nós estimamos que a perda foi em torno de 10%. E aí, quando a gente olha para a sanidade dessas lavouras, como que foi essa questão? Tiveram problemas nesse sentido ou foi uma situação mais controlada por parte dos produtores? O produtor está muito profissional, ele tem assistência técnica, ele tem hoje materiais que resistem, ele tem insumos que podem controlar qualquer questão sanitária. Enfim, o que foi o prejudicial esse ano foi o clima, não foi a falta de mecanismos que controlassem qualquer situação, e sim o mecanismo clima, né, que foi um pouco mais agravante para uns e menos para outros. E, Gustavo, depois, né, de perceber essa perda na produtividade, como que o produtor chegou no mercado aqui para o estado de São Paulo? Ele consegue preços que diminuam esse prejuízo por conta da baixa produtividade? Como que estão andando as negociações no momento? Não são boas. Alguns negócios fechados no ano passado, antes do plantio, tiveram sinalizações de 76, 78, 74, uma média aí, vamos falar em 75. Hoje você trabalha em torno de 68, 70, né? E isso não remunera o que foi produzido pelo produtor, tanto se fosse um ano normal, como para aqueles que tiveram perdas pontuais, o agravo é mais forte ainda. E diante, né, desse cenário com os preços baixos, o que o produtor deve fazer nesse momento? Ele vende para tentar cobrir os seus custos nesse momento? O ideal seria segurar um pouquinho esperando esses preços mais lá na frente? É possível fazer alguma análise nesse sentido? Olha, difícil. O que ocorre é o seguinte, eu acho que os negócios que teriam, as trades começam a precificar mercado em bolsa e começam a comprar antecipado, através até de alguns barters, alguns travamentos, algumas vendas antecipadas. A partir do momento que ela se dá por satisfeita em 50% das suas compras, ela passa a ficar mais numa condição menos compradora, aguardando a oferta. E acho que nesse momento aí, quem vendeu, vendeu, quem não vendeu, vai depender do aperto que cada um tem, né? Assim, a correia aperta para um mais e para outros menos, então cada um vai saber a possibilidade. Eu não tenho bola de cristal, mas eu quero citar algumas coisas que eu acho importante para a precificação da soja e do milho, ou que seja já colhido da soja, ou que seja da safra e safrinha também. A questão China e Estados Unidos afetou, deixando o mercado meio apático, sem saber qual rumo tomar.
e agora espera-se alguma solução, mas com solução ou sem solução, nós precisamos da vazão na produção brasileira. E o que sinaliza aí, futuramente, é a China, tá certo? Com a questão da peste suína africana, que se deu lá também, com a perda estimada em 30% do rebanho suíno, possa dar fôlego à produção de grãos brasileira na condição de exportar suínos, frangos, enfim, proteína animal processada aqui no Brasil. E Gustavo, você já tocou aí no assunto das safrinhas, né? Agora, com o encerramento da colheita da soja, a atenção do produtor é toda voltada para essa segunda safra. Como que estão as expectativas para o milho, para as outras culturas também? As expectativas até o momento são boas no estado de São Paulo. Sim, está em colheita do milho de safra, né? Que aparentemente sinaliza uma boa produção. E a safrinha de milho sinaliza também com as chuvas que estamos tendo aí, com alguns institutos climatológicos dizendo que chove às vezes até maio, então isso vai dar um reflexo não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, com uma produção muito boa de milho para esse ano. E diante, né, dessa expectativa de boa produtividade para o milho, não só em São Paulo, mas em várias regiões, né, como você disse, a expectativa também é que os preços caiam com o decorrer da chegada da colheita dessa safrinha, né? Como que o produtor vê isso? É possível ainda fazer negociações com preços remuneradores? Olha, aqui em São Paulo, a gente tem um preço de milho aí variando de 35 para cima. Você tem no Triângulo Mineiro aqui em torno de 33, 32, 34, depende. E às vezes Centro-Oeste, Rio Verde, Goiás, você pode ter um preço aí em torno de 28. E assim sucessivamente, conforme a produção vai se estendendo e vai se distanciando do centro consumidor e dos portos de exportação. Isso é qualquer produção no Brasil. Eu acredito muito que essa questão da exportação de proteína animal para a China possa dar um suporte nos preços. Não digo que possa acontecer melhoras expressivas, mas que venha ajudar a regular a oferta e demanda. Outra coisa é a produção de etanol no Mato Grosso, aonde distante dos centros consumidores, distante da exportação dos portos, você possa transformar milho em etanol e o DDG em proteína animal, saindo do estado com produto processado etanol e produto processado carne. Então veja, esse conjunto, nós estamos aqui em São Paulo, mas estamos dentro do Brasil. Todos os preços que podem ser praticados em um estado ou outro dependem da produção brasileira como um todo. E a safrinha, esse ano, sinaliza em todo o Brasil que deveremos ter uma boa safrinha. Quanto à questão de preço, a sustentação dos preços pode estar na questão da exportação de proteína animal para a China e no processamento de etanol e carne no Mato Grosso, por exemplo. E Gustavo, nesse momento, né, o produtor também já começa a fazer o seu planejamento para a próxima safra de soja, né? Vai atrás de cotações, de verificação dos insumos. Como que está a questão do aumento no custo de produção? Esse aumento que a gente acompanhou bastante significativo da safra passada para essa safra, ele continua presente pensando para a próxima safra de soja? Olha, a quantidade de variáveis que o produtor começa a sentir para a confecção do custo dele, para a confecção da nova safra, passa a ter um impacto muito grande. Então, por exemplo, nós temos a questão econômica brasileira, a necessidade de aprovação das reformas, tudo isso impacta no valor do dólar, impacta no valor da própria economia, né, brasileira, sente o reflexo disso. Outro fator, plano safra, percentual de juros impactando em mais custo ao produtor. Enfim, nós temos uma dinâmica de fatores muito grande para poder deixar o produtor com a cabeça quente aí para achar uma solução. Então eu vejo que
nós estamos diante de um desafio, aí, o produtor está diante do desafio. Nós temos uma boa produção, dependemos da exportação da nossa produção. Você tem fatores como Lei Candir querendo ser retirada, e isso pode impactar mais ainda no custo do produtor. Enfim, torço para que a economia melhore, aprovem as reformas, tragam investimentos, estabilize a economia, tenhamos um câmbio relativamente trabalhando aí firme em torno de 3,60, 3,90 e que nós podemos comprar os insumos e produzir. Essa é a nossa função. Agora, a questão mercadológica, sempre me vem a questão de dar vazão à produção. Se um problema ruim para a China, a peste suína, esperamos que possamos servi-la, né, com a nossa produção animal. Porque o Brasil tem uma capacidade de produção muito grande em qualquer setor e de aumentar a produção também. Então, eu sempre vejo que é preciso que vários fatores, né, conspirem a favor para que tenhamos uma situação estável de permanecer a atividade e buscando a renda. Esse é meu ponto de vista. E, Gustavo, para a gente encerrar a nossa conversa, né, diante de todo esse cenário que a gente abordou, né, todas essas incertezas que você citou aí falando, né, de mercado externo, a política dentro aqui do Brasil, essas também as condições da agricultura, né, essa dificuldade climática que teve na soja, os preços que não estão remunerando bem o produtor no momento, que tipo de palavra a ProSoja de São Paulo pode deixar para o produtor aqui do estado que está no meio disso tudo, tentando se manter na atividade? Que tipo de palavra ou de conselho pode ser deixado para o produtor nesse momento? Não, é difícil, mas ontem num grupo discutimos questões de mercado e eu sempre tenho a máxima de que nós não temos ingerência nos preços, nas produções de outros países, no estoque mundial, sabe-se lá quanto isso é verdade. Enfim, mas não temos essa ingerência. Nós só temos condições de manipular o nosso custo. Então, na nossa propriedade, a gente maneja ali o que devemos comprar, o quanto devemos investir. E, às vezes, numa produção de soja, investimos 50 para colher 70, e, de repente, precisamos pensar, talvez, investir 30 para colher 60, ganhando mais e arriscando menos. Bom, isso é aonde temos ingerência. O restante, em preços, em clima, aí não é com a gente. Nós fazemos a nossa parte. E o produtor precisa estar muito consciente disso, né? Por vezes embarcamos em ondas e sabemos lá o que vai dar. Então, a forma de mitigar o risco é buscando confeccionar o seu custo dentro, às vezes, de uma possibilidade de um barter, de travamento futuro, para você diminuir o risco do custo, tá certo? Porque o produtor é um apostador, ele planta a céu aberto na esperança que corra tudo bem e ele produza a sua parte de renda também. Mas para isso, eu acredito que precisamos ter um pouco mais de responsabilidade com nós mesmos. Buscarmos travar alguma coisa, mitigar o risco, evitar surpresas negativas, e torcer para que o mundo demande mais alimento e que a gente possa fornecer um comércio bilateral com a China, com outros países, para que a gente possa estar alinhado às necessidades. E aí sim, se precisar aumentar a produção, vamos investir mais. Se precisar se o mundo demandar mais, iremos ofertar mais. Esse é meu ponto que eu acho importante. O produtor está muito antenado nesse momento, ajustado. Nós precisamos, a cada dia, o mercado tem peneirado os produtores, retirado gente da atividade, e nós não queremos isso. Nós queremos que o produtor perpetue na atividade, que ele busque sua renda, que ele possa ter uma condição mínima. Porque do jeito que está, nós estamos nós somos o maior ativo comercial, ativo econômico que a economia brasileira tem. Nós processamos máquinas, insumos, adubos, fertilizantes, todo tipo de insumo nós processamos e vendemos produção depois. E temos que pagar essa conta e sobrar uma renda.
Então, é preciso que nós tenhamos um olhar mais firme na confecção do custo. Esse é meu ponto de vista, que eu acho que daí para frente o produtor, se ele tem uma coerência, se ele tem um controle do seu custo, ele consegue, até a preços menos remuneradores, salvar a atividade e a renda necessária para a vida dele. Tá certo, então, Gustavo, muito obrigado pela sua participação, por mais uma vez ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário agrícola aqui no estado de São Paulo. Um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Conte comigo sempre e um abraço a vocês e a todos os produtores rurais. Esse o Gustavo Chavaglia, ele que é presidente da ProSoja de São Paulo e conversou com a gente para traçar esse importante panorama do desenvolvimento das safras até o momento no estado paulista. A colheita da soja em São Paulo já se encerrou e foi percebido uma queda na produtividade na casa dos 10% com relação à safra passada, ficando ali na média próxima a 55 sacas por hectare para o estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, as safrinhas, as segundas safras de milho, de outras culturas em pleno desenvolvimento, e aí as chuvas que caem no estado nesse mês de abril e também as previsões que indicam boas chuvas também para maio, aumentam a expectativa de produtividade para as segundas safras paulistas. Então, o produtor animado com a possibilidade de boa produtividade para a segunda safra. Quando olha para o mercado, tanto na soja quanto para o milho, o produtor um pouco apreensivo, os preços não apresentando uma possibilidade muito grande de sanar suas dívidas, de ficar com rentabilidade boa. E aí o Gustavo aconselhando o produtor que mais do que nunca deve ter o controle dos seus gastos, saber exatamente quanto custa a sua lavoura, quanto ele pretende ganhar, porque é isso que ele consegue ter controle. Os preços de mercado, o clima que se apresenta durante o desenvolvimento da safra foge do controle do produtor. Então, na esperança de mitigar os possíveis prejuízos que ele pode ter, a palavra de ordem para os produtores é ter o planejamento, saber realmente as suas contas para conseguir melhores rentabilidades na hora de vender as suas produções. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.